da pelada pegou aqui a estrada hoje. Marcelo Tavares, Daniel Planel. Estamos indo para Guapimirim fazer um goleiraço do Vasco da década de 60. Que a defesa tinha Coronel, Bellini, Paulinho de Almeida. Foi uma indicação do nosso colaborador Márcio Figueiredo. Já já nós estaremos lá. Prazer. Poxa vida. Prazer receber vocês. Né? Que isso, A prazer casa é de nosso. vocês, vamos entrar. Essa camisa eu ganhei, né? Porque eu não ligava com o negócio de guardar camisa, não ligava. Vamos entrar. Essa é a minha casa. Meus troféus, agora tem troféu também da minha esposa, que ela foi nadadora do Eu Vasco. sei disso, Né? Quando eu era garoto, eu jogava pelada na rua, lá no sul de Minas, era muito ruim de bola na frente, né? Aí os garotão falaram, se quiser jogar, vai jogar no gol. Aí comecei a jogar no gol, foi a época do Castilho, aí eu sou fã do Castilho, e peguei e comecei a jogar no gol. Quando acaba, joguei com o Castilho, contra o Castilho, e o Castilho foi meu treinador na Olaria. E eu jogava no Remo e o Castilho jogava no Paysandu. Essa bola foi que eu fui campeão do Norte-Nordeste pelo Ceará. Aí eu guardei a bola. É relíquia. Uma taça que eu ganhei. Bril-Creme. Já não dá mais para me ver. Segundo goleiro menos vazado do campeonato de 1960. E aquela lá em cima, esse aqui é o troféu do Chacrinha. Quem enxerga melhor, lê para mim aí. Craque da rodada. Craque da rodada, homenagem. 21/9/64. Discoteca do Chacrinha. Muito legal. Tudo escuro, né? Camisa vermelha, calção vermelho e meia vermelha, corria igual uns condenados. Aí, pênalti contra o Vasco. Aí veio um negão dessa altura assim, bateu o pênalti. Aí, meu costume é assim, ó. Eu não tirava os pés do chão, não, só fazia assim, né? Aí o negão voltou para trás uns 50 metros, aí veio, eu defendi no canto. Aí o juiz, não, volta. Porque se mexeu, falaram lá que eu tinha se mexido, mas me mexia assim, né? Não podia tirar o pé do chão. Aí veio o negão de novo, arrancou uns 50 metros, tá no outro canto, eu defendi. Aí o juiz, aí o treinador era o Jorge Vieira, queria tirar o time de campo. Só que em excursão assim, se você tirar o time de campo, o empresário não recebe a cota. Aí apaziguar lá, tudo, vai bater o terceiro pênalti. Aí o negão não quis bater mais não. Aí deu uma de Diego. Aí veio o outro cara, um baixinho e tal. Então é a mesma coisa. Aí o cara veio bateu no meio do gol, bateu no meu peito, bateu na trave e saiu. Aí à noite no hotel, isso que é a parte interessante. Chegou
cara com 2 policiais. Pô, aí falar lá no hotel, aí vai prender, quero falar com um goleiro. Vão me prender, não fiz nada de anormal demais, né? Aí é para no dia seguinte ir no campo lá para ensinar os goleiros deles para defender pênalti. Isso foi na África? Isso na África, em Cotoco, perto da Nigéria. Poxa, era boa. E eu, quando comecei a jogar futebol, em Alfenas, jogava, lá tinha 2 fazendeiros, juntaram os 2 fazendeiros e fizeram um time semi-profissional. Só que não disputava o Campeonato Mineiro, né? Só entre as cidades. E eles levavam esses jogadores veteranos, que já tinha mais, porque antigamente quando passava dos 30 já era velho. Hoje em dia, o nego joga com 37, 38 anos. Aí os 2 fazendeiros fizeram o time. E o único da cidade era eu, o goleiro. Então foi a primeira vez que foi um time profissional jogar lá em Alfenas. Era o Fluminense. Aí nesse dia eu também defendi 3 pênaltis. Caramba. 2 foi o Tele que bateu. E foi um time mais ou menos misto do Fluminense. Não foi porque o Cacílio, o Pinheiro estavam na seleção na Sul-Americana. Isso foi por volta de 56, 56, 57. Porque 58... Pegou 2 pênaltis do Tele. 2 pênaltis do Tele. Aí o juiz também, o juiz era José Monteiro. Aí o juiz disse que eu tinha me mexido. Aí vou bater o segundo pênalti. Aí o Tele bateu de novo no mesmo canto e eu defendi, né? Aí o juiz também, mesma coisa lá na África, primeira experiência minha. Aí a torcida queria invadir já o campo, né? Nessas alturas, né? Aí apaziguaram lá e foi bater o Conver. O Conver é um centroavante que o Fluminense tinha Uruguai. Aí foi bater, jogou lá nas nuvens, terceiro. Aí a gente ganhou o jogo de 4-1. Quem fez o gol pro Fluminense foi o Escurinho. Caramba. Ponta esquerda. Né? Olha aqui, uma delas aqui, olha que coisa maravilhosa essa foto aqui. Essa aqui é o Ita, camisa do Vasco goleiro, azul. Coisa linda, 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 parece Uruguai. E esse jogo, o Tubo, era o goleiro do Guadalajara. Do Guadalajara. É. Como é que foi esse jogo, esse torneio? Como é que conta pra... O primeiro jogo nós jogamos contra o América do México. Ganhamos o jogo de 1-0. Aí, segundo jogo foi contra o Ducra de Praga. Aí ganhamos também 1-0. O terceiro jogo foi contra o América do México. Aí esse jogo foi empate. E o quarto jogo foi contra a final. A final foi contra o Guadalajara, que foi 0-0 o jogo, a gente foi campeão invicto do torneio. Octogonal. Tá dizendo aqui, ó, esse jogo. Primeiro foi Vasco 1-0 no América. Mais ou gol menos. De Salzinho. Gol de Salzinho. Tá depois, certo. Vasco 5-0 no Ouro. Ouro, esqueci do Ouro também. Gol de Sabará, Maranhão, Ruvacalba contra o Vila Dônega e o Écio. Certo. Depois, Guadalajara 1, Vasco 1, gol de Salzinho de novo. E Vasco 1-1 com o Ducra de Praga, gol do Ronaldo. O time base formou com Ita, Joel, Brito, Barbosinha e Dario. Maranhão e Lorico. Sabará, Vila Dônega, Salzinho e Ronaldo. Correto, também não dá para lembrar tudo Pelo depois de 60 anos. Né? Foi mais ou menos. A defesa que ficou famosa sua, quer dizer, a formação da sua zaga. Era Ita, Paulinho e Bellini. Paulinho de Almeida? Paulinho de Almeida. E o Bellini foi para São Paulo, o Paulinho parou o futebol, e depois ficou Ita, Joel e Brito. E o Coronel? Écio, Orlando e Coronel. Ia Sabará, Wilson Moreira, Delém, Roberto Pinto e Pinga.
Tinha depois o da Silva, que veio, Lorico, veio depois, né? Vem depois, e da Silva. Ronaldo, que era a ponta esquerda da Portuguesa da Ilha, né? Uhum. Também jogou no Vasco. Eu tô lembrando mais ou menos pelo tempo, né? Isso aí foi lá no dormitório do Vasco que bateu. Tem a capela lá e a gente bateu essa foto. Mas você era considerado um galã na época? Razoável. Razoável. Campo de treinamento na Suécia, entendeu? Foi na Suécia? Estocolmo. Torneios do Vasco. O Vasco era o time na época que fazia mais excursão. Foi o Vasco e Santos, né? E o Vasco chegava a ficar quanto tempo viajando? 40 dias. A gente ficava doido para voltar, né? 40 dias comendo comida diferente, né? A gente ficava doido para voltar. Olha só essa foto maravilhosa. Essa foi uma foto de Vasco e América. E normalmente essas fotos eram tiradas por quem? Essas do clube, assim? Quando eu não conseguia, quando não era fotógrafo do jornal, a gente tinha um fotógrafo exclusivo do Vasco que chamava-se Homero. Entendeu? Não sei se ele é vivo até hoje. Isso é treinamento, né? Tudo treinamento, A bola ainda era marrom. Olha o detalhe, na época. Era muito bola mais branca pesada? Só à noite. Ah, é? E durante o dia era marrom. E era mais pesada? É mais pesada, mas quando chovia então... Olha isso aqui. Isso aqui já no América. Você já no América. Era eu, Luciano e Alemão. O Alemão é o Beco Central, que era irmão do Manga. Beco Central, que era irmão do Manga. O Luciano? Luciano. Qual é esse aqui? Jogou muito tempo. Esse aí é o Alemão. E o Luciano é o de cá. Irmão do Manga, irmão do Manga. Fazia gol de falta do meio do campo. Vamos ver aqui a sua memória agora, hein? Ita, Viana, Nivaldo, Barbosinha e Dario. Lateral esquerdo. A ponta direita, Teotônio, Castelo, Cabrita, Valdemar e Roberto Peniche. Essa aqui muda muito? Não muda muito. É quase... essa aqui, né? Vamos ver. Ita, Paulinho e Brito. Maranhão, Barbosinha e Coronel. Sabará, Fagundes, Salzinho, Lorico e da Silva. Sensacional. Você ficou quanto tempo no Vasco? 7 anos. 5 anos fui titular. 2 anos entrava e saía, ficava na reserva, machucado. E esse avião aqui? Esse foi a primeira viagem nossa para a Europa. Entendeu? Foi embarcado no Galeão. Sensacional. Aqui que é a bola branca porque era noite. Era à noite, bola branca. O time aqui também não modifica muito não. Ita, Paulinho, Dario, Laerte, Orlando e Coronel. Sabará, Wilson Moreira, Belém, Valdemar e Pinga. Sensacional isso, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui, essa aqui você de mexicano. Essa aí é mexicana, foi quando a gente foi pro México para jogar Essa aí foi o retorno, né? Que a gente veio de Sobreiro. E foi quando a gente foi campeão invicto no México. Bons tempos, né? No Galeão. Vamos ver outro aqui. Essa aqui é você e quem? É eu e o Lorico. O Vasco contratou Lorico e da Silva. Lorico da Portuguesa Santista e o da Silva do Olaria. E essa aqui com o Maracanã lotado? Esse foi um jogo Vasco e Flamengo. O Vasco ganhou de 1-0 nesse jogo. Vasco e Flamengo 1-0, o Vasco ganhou de 1-0. Você ganhou, perdia muito do Santos, do Pelé, você? Não, eu nunca perdi pro Santos. Sempre o Vasco deu sorte contra o Santos. O Pelé disse que levava azar, porque era vascaíno, levava azar contra o Vasco. Mas eu fui o goleiro que estava 2-0 pro Vasco e
faltando 3 minutos para terminar, o Pelé fez 2 gols e empatou o jogo. E você tinha feito uma aposta nesse jogo? Tinha feito uma aposta que eu ia comprar um fogão novo para a mulher, com um bicho, né? Mas ficou pela metade. Mas mesmo assim deu para comprar o fogão. Aqui essa porra. Falar do fogão, senhor, quem chegou? Ih, agora é sério. E Essa é a minha esposa. Hã? Ele conhece, eu acho que fosse outro. Bom? Bom dia. Estamos aqui ouvindo essa história maravilhosa, né? Eu já soube que essa piscina teve que ser grande, né? É, para Senão- poder nadar, senão cair para ficar parada não dá, né? Quem foi campeã tem que nadar, né? O meu primeiro título foi de campeã de estreante, recordista. Caramba. Na piscina de Caraí, Caio Martins. Foi a primeira competição minha. Que legal, hein? Aí depois foi uma sequência. Eu nadei Vasco? nessa. Pelo Vasco? Pelo Vasco. Nadei crawl e costa. Aí depois passei a nadar borboleta, né? Essa foto aí era o goleiro do Vasco, Hélio e eu, Ida. E o outro lado, mostra o outro lado. Eu e o Walter, que jogou no Atlético Mineiro. Walter do Atlético Mineiro. Quem é esse aqui? Barbosa. Olha que foto Esse era, linda, esse era cara. meu professor. É mesmo? Foi meu professor. Putz, Ele que me treinava. Barbosa. Barbosa. Já Ele- no final de carreira, né? Ele treinou? Ele te treinou? Aí ele já tinha 42 anos. E você acha que a Copa de 50 foi uma das maiores injustiças que fizeram o Eu Barbosa? acho que ele não teve tanta culpa assim, igual falaram na época, né? Eu acho que foi muito injustiçado. Rio de Janeiro, hein? Coisa linda. É você quem aqui? E eu, coronel. Olha só que legal, cara, essa foto. Foi no aterro que estava Em obra? iniciando o aterro do Flamengo. Caramba. Estava em obra o aterro do Flamengo. Você e coronel. O Cordão batia muito no Garrincha, ô Ita? Não, o coronel entrava para levar o drible e o Orlando vinha por trás e pegava a bola. Mas ele levava a corte do Garrincha aberto, mas não batia no Garrincha, né? não. Propositalmente para o outro tomar a bola, né? para o outro tomar a bola. Isso daqui, Isso aí, Vavá. o Hélio, Vavá e eu. Recentemente o Vavá voltou do Atlético de Madrid, estava treinando no Vasco. Estava de férias, aí ele tirou essa foto. E como é que foi a sua história no jogo do Didi? A história foi o seguinte, eu era o 4º goleiro e não tinha... os 3 goleiros, que era Hélio, Barbosa e Miguel, estavam machucados. Aí me levaram para concentrar e eu joguei nesse jogo. Me estreiei nesse jogo do retorno do Didi do Real Madrid. Então o jogo, só tinha eu também de goleiro no Vasco para jogar esse jogo. Aí dei sorte que o Vasco ganhou de 2-0 do Botafogo. O Vasco ganhou 2-0. Foi 2-0. Vamos ver se a gente acha essa matéria aqui. Fala o seguinte. Olha só, que legal essa história que ele contou. Emergência revelou novo ídolo da torcida vascaína, Ita. O Didi estava voltando, Tá voltando do Real Madrid. aí foi Vasco e Botafogo. Botafogo, Botafogo com aquele timaço. Garrincha, Didi, Quarentinha, Marildo e Zagallo. E vocês ganharam 2-0. Ganhamos 2-0. E você não tomou gol, Não claro. tomei gol e nesse ano eu fui o goleiro menos vazado do campeonato. Aí não saí mais de titular. Que história espetacular. Eu fui reserva do Barbosa e o Barbosa chegou a ser meu reserva também. E você ser o goleiro menos vazado com esses ataques todos que tinham, hein? Em 1960 fui o goleiro menos Quem era o do vazado. Fluminense? Lembra? Do Fluminense era o Castilho. Não, o ataque. O ataque era Telê, Jair Francisco, Valdo, Robson e Escurinho. E o do Flamengo era Joel, Moacir, Henrique Frade, Dida e Babá. Márcio é colaborador do Museu da Pelada, vizinhos. Independente de ser colaborador, ele é meu amigo, meu vizinho, né? A gente já conhecemos há muitos anos. Viemos aqui para relaxar um pouquinho antes Relaxar da um entrevista, pouco né? Antes da entrevista. O Ita estava um pouquinho nervoso. E é um papo entre um vascaíno e um rubro-negro, E né? um rubro negro, né?
Você já ganhou de 4, né? Já ganhei de 4 e fui campeão pelo torneio Negrão de quarto centenário. Que o Manuel Joaquim Lopes era o presidente do Vasco e falava assim, falou na rádio, para ter um título desse só daqui a 400 anos. Não, a profecia dele deve estar... Ele falava isso. Não? Na minha época não tinha treinador de goleiro. Quem treinava o goleiro era auxiliar do treinador. Entendeu? Então eu era um dos primeiros a entrar em campo e um dos últimos a sair, porque o goleiro sempre foi sacrificado, né? E o Barbosa, não chegou a te treinar? E o Barbosa, Eli Barbosa, chegou a me treinar. E quando eu cheguei no Vasco, tinha 14 goleiros fazendo experiência. Aí foi selecionando, desses 14 ficou eu e o Silas. Silas que jogou no Madureira, que ele parece que era do Paraná, e depois jogou no Santos, com um timaço do Santos. Aí ficou eu e o Silas. Aí o Barbosa optou para mim porque eu era menos idade do que o Silas. Aí eu fiquei. Mas não foi fácil, 14 goleiros fazendo experiência. Peneirão, né? Um peneirão. Foi peneirando, eu fui ficando. E o centroavante assim, mais perigoso que você enfrentou? Tirando o Márcio, já viu o Márcio, o centroavante, não? Mas não vi ainda não, mas... Nem vai ver, né? Tão cedo, né? Na minha época, o centroavante era o Quarentinha, que batia forte. Estava forte mesmo, né? Estava forte. E tinha, do Botafogo. E tinha o Henrique Frade, né? No Flamengo, que era o centroavante. Você garantiu o bicho do Vasco lá atrás, quem era o que mais garantia lá na frente? Era o Salzinho, que foi 2 anos artilheiro do Vasco no campeonato, 2 anos em seguida, artilheiro. E ele é cria do Vasco? Ele era cria do Não, Vasco? o Salzinho era de Bagé, jogava no Guarani de Bagé. Caramba. E depois veio, antes do Salzinho, era o Wilson Moreira, que era filho do Zezé Moreira, que jogava no Betis da Espanha e o Vasco contratou ele. E depois veio o Delém e depois o Célio. Legal. Era o centroavante do Vasco. Aqui é o quarto de costura da mulher. Cadê o combinado? Aqui. O escudinho. Tu vê que o escudo do Flamengo tá até mais em evidência. Até mais normal, É mesmo, cara. Isso foi que ano? Ele foi 64. Mas conta a história disso aí. Foi um combinado Vasco-Flamengo, que eu jogar contra o Atlético de Madrid, que inclusive no Atlético de Madrid jogava o Vavá e o Ramiro do Santos, que foi jogador do Santos. Aqui sou eu, Ita, Paulinho do Vasco, Jadir do Flamengo, Laerte do Vasco, Orlando do Vasco, Jordão do Flamengo, Vanderlei, que era o irmão do Valda, que era a ponta direita reserva no Vasco, Delém, Henrique Frade, que era o centroavante do Flamengo, e Moacir, meia esquerda do Flamengo, e Pinga. Quanto é que foi esse jogo? Esse jogo nós ganhamos de 3-2. Foi um jogo duro, 2-2, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 e 3-2 o Vasco fez até. Onde foi? Foi no Maracanã. E era por conta de quê? Era um jogo, uma festividade que teve lá, que o jogador do Vasco entraram com uma vela acesa no Maracanã, não lembro por que foi, por que houve o jogo. Mas foi uma festividade. E esse aqui, ó, é do torneio lá do México, que a gente foi campeão invicto. O Vasco do Brasil, Ouro do México, América do México, Guadalajara do México e Praga e Ducra de Praga. Bons tempos de Jogava um meia esquerda que é famoso, Mazopust, que era de lá. E esse aqui, ó, foi a primeira página do Globo de
Ô, Márcio, me ajuda. 61. Não, de 62. de fevereiro de 62. Isso aqui é a minha esposa, que foi a primeira rainha de carnaval. Valda é a rainha. Tem a primeira e segundo lugar. Está muito pelos anos. E lá o Ceará Esporte, foi o primeiro time, o último time que eu joguei. Abandonei o futebol em 1970. Foi campeão lá? Fui campeão do Norte e Nordeste. Jogando contra a Bahia, contra Vitória, contra Esporte, ABC, tudo. Na época era como se fosse um campeonato, Na Copa do Brasil. uma né? Copa do Brasil. Ainda existe esse campeonato até hoje. E campeão estadual pelo Vasco você foi? Nesses 7 anos que eu joguei no Vasco, só fui vice. É, Pô, cara, deixa que não me fui perdoe. campeão nenhum ano. É mesmo, né? Acho que eu não vou consegui. tirar essa parte da matéria. É, né? É melhor tirar essa parte. É.